Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Nós vamos conversar com a vereadora Aline Hergenkohl. Nós vamos falar sobre o projeto Bebida Lazer com Responsabilidade. Vou agradecendo primeiramente a participação da Aline. Fico muito feliz de recebê-la nessa segunda-feira para falar desse projeto que eu julgo de extrema importância e relevância à nossa comunidade, principalmente se tratando da nossa juventude. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse projeto, bom dia, Aline. Seja bem-vinda novamente com a gente aqui na Rádio Tirol. Bom dia. Novamente, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Alguns bem, outros bastante preocupados, né, com o temporal que deu ontem, e não só em Teutônia. Estava ontem na Westfália olhando o jogo do Palmeiras contra o Catarinense ontem, e foi muito feio por lá também. Então, nos solidarizando desde já com essas famílias também que amanhecem o dia arrumando, né, as suas casas também. Certo prejuízo. Você continua residindo em Boa Vista, Aline? Sim. Como é que foi em Boa Vista a questão do... Inclusive, a empresa da Calçados Picadilly hoje de manhã não tem expediente por causa do temporal. Então, levantou o telhado e várias casas destelhadas assim também. O vento ontem acabou prejudicando várias localidades. Inclusive, a gente teve relato em várias localidades do nosso município, principalmente com a queda de árvores, né? Obstrução de algumas vias e rodovias. Além disso, queda de postes de luz, que culminou na falta de energia elétrica no dia de ontem, rapidamente restabelecida pela Sertel Energia. Mas, Aline, hoje nós vamos conversar sobre um projeto, Bebida Lazer com Responsabilidade. Eu queria que você começasse falando o que é esse projeto. Na verdade, assim, nós, quanto partido, né, mas aí a gente não levanta essa bandeira, nós temos uma fundação pelo Partido Progressista, que é a Fundação Milton Campos. Eles dão várias formações, inclusive vários cursos, né, sobre formação política, mas não política partidária, sobre formação política mesmo, no site, vários cursos gratuitos. E através de uma pesquisa, em parceria também com a ONU, eles entenderam, né, que seria muito importante se realizar um projeto relacionado à questão das bebidas, principalmente falando da questão de jovem, né? Eu nos bastidores já vinha te falando que essa pesquisa ela aponta que 55,5% dos adolescentes que estudam no 9º ano já consumiram em algum momento algum tipo de bebida alcoólica. É o que diz a pesquisa, né? O que diz a pesquisa. Certamente você na prática e conversando com essas pessoas, você deve ter notado que os números não condizem com a pesquisa. E não é de uma forma que tenha melhorado, piorou, né? Talvez a expectativa que vocês tinham... Foram quase 100% na turma que a gente realizou, né? Essa apresentação, a apresentação desse projeto como forma de prevenção. Eu acho que se fôssemos levar até esse ambiente escolar uma proposta de que, jovens, vocês são proibidos, a lei diz que é só a partir de 18 anos, seria pior. Então a gente leva uma proposta de prevenção, de não dizendo que não pode beber, mas como eles devem conhecer o seu corpo, que cada corpo é diferente, alguns têm algum problema que seja cardíaco, ou alguma outra doença, tomam algum tipo de medicação, e eles acabam fazendo uso muitas vezes nem sabendo do porquê. Às vezes é por querer se socializar, né? Exatamente. Às vezes também é pela questão da busca desses amigos, ou na adolescência a gente tem aquela fase que a gente fica questionando valores, né, se realmente é aquilo que nos ensinaram. O jovem tem isso também, a busca pela própria identidade, né, então nesse momento várias coisas acontecem. E você acha que de repente, Aline, a falta de fiscalização diante essa situação da venda de bebida alcoólica, principalmente para as menores idades, você acha que isso também é um fator que pode contribuir muito para o consumo da bebida alcoólica desses menores? Também, porque acaba que, se for olhar hoje, quando a gente vai em algum baile ou alguma festa, que inclusive vão menores de idade, poucas são as festas onde se colocam tirinhas nos braços para saber quem é maior de idade,
para se ter algum controle numa festa. Não, esse aqui não tem tirinha, fitinha, ele tá tomando, porque esse ele não pode. Então seria uma forma de tu fiscalizar numa festa, que é uma das formas desse jovem conseguir a bebida. Mas não sei se é o suficiente, até porque quando a gente pede para esses jovens que estudam no 9º ano como foi que eles tiveram acesso à bebida, muitos deles acabam dizendo que foi numa festa na casa de um amigo, né? E aí o pai e a mãe desse amigo está na casa. Ou até mesmo na sua própria casa. Ou na sua própria casa, e no qual eles acham que estando nesse ambiente de casa é seguro e por isso que eles podem beber. E não é assim. Esse é o primeiro passo para que eles continuem bebendo, e a gente sabe que o álcool, a questão da bebida, ela é muito antiga, né? Mas se tu for olhar só pela pesquisa aqui, que se levantou somente em 1967, foi que colocaram que a bebida era caso de saúde pública. Então é muito recente, são só 50 anos, né? Se tu for olhar a pesquisa que a gente tem aqui, dividida por regiões, os estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são os maiores consumidores de bebida alcoólica. E o Rio Grande do Sul, então, nem se fala. Ele, dentro dos estados, ele representa 68%. Talvez por causa da nossa cultura alemã, talvez por nossa cultura também italiana. Eu lembro que quando nós éramos pequenos, nós íamos passear no meu avô, e ele tomava todo dia uma caipirinha. Então ele dizia, pode dar uma bicadinha que não dá nada. E na casa de tradição italiana é um copo de vinho, né? Exatamente. Então, ali começa, ou muitas vezes dentro das próprias casas. O que a gente quer levar com o projeto é que eles entendam que se a lei diz que o jovem ele pode consumir a bebida alcoólica somente após os 18 anos, é porque sim, tem várias consequências, né? E aí a gente apresentou algumas imagens para que eles detectassem quais eram os problemas que estavam naquelas imagens. E aí, se a gente pesquisar na internet, quase todos os vídeos de prevenção ou de não consumo do álcool, eles estão associados a acidentes de carro ou de moto, né, nesse sentido. Só que também é um fator que contribui muito na questão da violência doméstica. Exatamente. Né? Eu ia falar justamente da agressividade, né? O consumo do álcool, ele acaba, querendo ou não, estimulando a agressividade. Afinal de contas, a pessoa já não está no seu estado normal e acaba culminando em uma série de prejuízos que vem pós ao consumo da bebida alcoólica, né? Talvez muitos adolescentes também comecem a fazer a ingerir a bebida alcoólica devido a esses maus exemplos que tem dentro de casa. Às vezes vê o pai chegando alcoolizado em casa, agredindo a mãe, né? Vive num ambiente familiar e acabam replicando depois, né? Porque aprenderam que isso é o certo. Porque vive num ambiente familiar extremamente complicado e vê que não existe uma punição. Muitas vezes por parte da mãe não ter medo de fazer a denúncia contra o seu pai ou contra algum familiar, e acaba ficando por isso mesmo. Mas como é que está sendo os adolescentes estão recebendo vocês, Aline? Se nota um interesse ou aquela negócio, nós vamos ouvir para não fazer desfeita? Bastante interesse, até porque é nessa idade que despertam muitas curiosidades, né? E aí a gente também alertou muito sobre o uso da internet, que muitas vezes esses adolescentes usam a internet somente como rede social, mas não para a busca de informação. Então, todos os dados que a gente apresentava para eles sobre a questão de como o álcool e a bebida ela interfere no organismo, e para cada um diferente, né? Depende do metabolismo daquele adolescente. Até porque o adolescente ele está com o seu corpo em formação, né? Exatamente. Da altura dele, se ele tem alguma doença ou não. Então, para cada adolescente que ingerir a bebida, o efeito vai ser um pouco diferente, ou uns vão ter o efeito mais rápido, outros não. E a pergunta, né, se o álcool ele é uma droga depressora ou estimulante. Então, nessa pergunta, muitos vão dizer, ela é estimulante, gente, né, é outra coisa, é uma sensação... Uma me solta, né?
Então a gente acaba alertando que pode ser que ela seja no início estimulante, mas em seguida ela se torna depressora e aos poucos tu vai aumentando o consumo e se tornando até dependente disso, né? O álcool, que é uma droga lícita, né? Ao meu ponto de vista, esse dado de 68% aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele é gravíssimo por uma questão que eu acho fundamental. O álcool, ele é o primeiro passo, a primeira abertura para as drogas ilícitas. Após o consumo do álcool, vai se progredindo, né? Daqui a pouco o álcool ele já não é mais suficiente, ou pelo fato de estar alcoolizado, acaba se abrindo os seus horizontes, coloco entre aspas, para a abertura de novas drogas. Né, drogas ilícitas, né, são inúmeras drogas que a gente poderia citar, e aí seria o primeiro caminho para esse adolescente passar pelo álcool, e aí para ingerir essas drogas ilícitas é um passo muito rápido até para essa questão. Eu acho que a principal preocupação que eu tenho, Aline, se tratando desse assunto, é justamente isso. O álcool ele é a abertura assim, para as demais drogas, principalmente se tratando dos adolescentes, e a gente sabe hoje que a venda de drogas, principalmente nessas festas, ela é muito grande. Há uma preocupação também já visando isso, começando pelo álcool e tentando colocar a esses adolescentes que o álcool ele é o caminho de abertura para as demais consequências? Sim, exatamente. A gente acabei não relatando no início, esse projeto, ele foi buscado formação através de mim, através da Eduarda Kritzmann e através do Marlon, residente no bairro Alesgut. Foi feito um curso em Porto Alegre, isso? Isso, foi em Porto Alegre no final de semana que a gente teve formação de vários projetos, entre eles esse aqui e outros que a gente vai desenvolver a partir do ano que vem. E quando a gente voltou para Teutônia, a primeira coisa que a gente teve preocupação é conversar com várias entidades e pedir o apoio também. Então a gente foi falar com parceiros voluntários, a gente foi falar com a Brigada Militar, e em cada município age um pouco diferente. Por exemplo, em Porto Alegre, que eles têm lá a EPTC, eles auxiliam esses jovens que receberam a formação nas blitz, de balada segura que tem à noite, então conscientizando essas pessoas. Aqui a gente não consegue fazer isso, até porque o efetivo, nós não temos efetivo para isso, mas a gente se colocou à disposição da Brigada Militar, se em algum momento precisasse, a gente seria parceiro, né? Então, tem essa questão de abertura, a gente coloca, assim, que o álcool é abertura para outras drogas, né? Até porque chega uma hora que tu fica dependente e aquele momento de prazer que tu teve na primeira vez que tu provou já não vai ter mais, tu vai querer procurar outra coisa que te dê prazer também. E é importante a gente ressaltar que os fatores que interferem no uso do álcool é a questão do indivíduo, que é quando eu falei a questão de que daqui a pouco tu tá com algum problema em casa, tu acaba usando isso como um refúgio, né? A questão do contexto, e aí a gente pode bater aqui na questão da legislação também, no sentido que o cigarro, que faz mal, mas não tanto quanto a bebida, se tu for olhar na TV, não tem propaganda nenhuma, né? O percentual de ganho em cima do cigarro, ele é mínimo, quase nada. Então, se for olhar, por exemplo, hoje na Boa Vista, eu acredito que não tem nenhum lugar que se venda mais cigarro. Agora, se tu for olhar de contrapartida a bebida, que faz um mal muitas vezes maior, a gente tem um dado aqui que ele causa mais danos na questão da saúde pública do que o próprio número de outras doenças, né, levando o contexto de acidentes, de violência doméstica, entre outras coisas. E até no cigarro, atrás do cigarro, existe uma propaganda negativa contra o próprio produto, né, que são imagens de doenças causadas pelo consumo desse produto. Agora imagina você, por que nas bebidas então não vem um rótulo atrás da bebida, da embalagem, em algum lugar, com imagens de acidentes ou algumas coisas nessa situação provocadas pelo consumo da bebida alcoólica? Seria uma sugestão, né? Já que o cigarro tem também, eu acho que é o único produto no Brasil que tem esse tipo de situação envolvendo imagens negativas vinculadas diretamente no próprio produto. Por que a bebida alcoólica não poderia ter, né, essas imagens de repente para conscientizar essas pessoas? Obviamente, se existe um jogo político de benefícios muito grandes pela venda
desse produto, que a gente sabe que estimula muita arrecadação de impostos. Então, acredito eu, essa é a minha opinião pessoal. A mídia usa muito também desse espaço para a questão da bebida. Então, existem inúmeros benefícios pela venda e o consumo da bebida alcoólica. E é por isso que não se existe políticas mais fortes em questão ao consumo do álcool no nosso país. Infelizmente, a gente sabe que quando se fala em dinheiro, em arrecadação, se pensa muito mais do que em benefícios à própria comunidade, às próprias pessoas. Bom, Aline, o que mais dá para destacar? Vocês vão passar isso em todos os colégios? Ou como é que vai funcionar? A gente está apresentando as propostas para as escolas, como foi no segundo semestre que a gente teve acesso a esse material. E também, quando a gente teve acesso, a gente adequou ele ao município de Teutônia também, né? Então, a gente acabou apresentando para algumas escolas e algumas escolas de estadual vão entrar em greve, outras não, então a gente tem que se adequar com a questão do calendário. A gente já apresentou na escola do Gomes, que abriu as portas para nós, certamente a gente vai apresentar agora para mais turmas, e hoje à tarde eu tenho reunião com a escola da Tancredo, que provavelmente a gente vai apresentar para as turmas lá também. Mas quero deixar aberto que é um projeto muito importante, né? O jovem, ele precisa receber informação, a gente não pode fugir disso, até porque na mídia ou no contexto deles, social, eles estão tendo acesso a isso a todo momento, então eles precisam entender de que maneira, ou de forma consciente, de que maneira eles vão usar se quiserem fazer o consumo do álcool, né? Então a gente precisa a gente se coloca à disposição para ir em todas as escolas, ou se em algum outro município quiser que a gente entre em suas escolas também para fazer esse trabalho, a gente também se coloca à disposição. A gente acaba apresentando esse material, fazendo um exercício para que eles pensem um pouco, né, os problemas que vão interferir na saúde deles, porque atrasa aí muito o desenvolvimento quando tu começa a ingerir bebida alcoólica antes dos 18 anos, né? Então a gente tenta conscientizar com vídeos também e no final com uma pequena dinâmica, para que eles entendam aonde eles querem chegar, o que eles querem buscar, como uma proposta assim, não, é possível. Se um dia vocês quiserem fazer uso e fazer ele de forma bem consciente, sim, é possível. E tentando já incentivar eles porque dali adiante eles vão buscar outras coisas, o início da vida profissional, o namoro, né? Então a gente acaba alertando para outras coisas também. Quais os principais argumentos ou argumentações que os adolescentes colocam para justificar esse consumo da bebida alcoólica? Eles falam, olha, eu acabo consumindo porque, sei lá, meu pai consome, ou meu primo me convida e eu vou porque todo mundo acaba consumindo e eu acho legal, porque nossa roda de amigos... Principalmente a questão de socialização, de estar numa festinha, que é o maior índice, sim, de estar numa festinha, o amigo tomou e eu vou lá tomar um gole. E aí a gente acaba relatando vários casos de conhecidos nossos, né, que aconteceram, por exemplo, que deram, para que impacte um pouco na vida deles, ou pelo menos que eles pensem, né, de conhecidos que daqui a um pouco colocaram uma balinha, né, para não dizer outra coisa, dentro da bebida. Deu um dos casos assim que eu vou relatar, né, que deu para uma menina, e ela foi voltar para casa dela numa festa só no outro dia, e aí ao meio-dia, e ela teve que contar para a família dela. E aí foram atrás, fizeram os testes, foi comprovado que ele drogou ela, não engravidou, mas né, ficou com a pulguinha atrás assim para ver se aconteceria ou não, e o menino até hoje responde por isso. Então que eles têm que pensar em outro caso que aconteceu muito parecido, umas situações assim diferentes, que eles não botou, tava com a bebida, não colocou nada na bebida, deu pra parceira, saíram da festa, tiveram uma relação e ela acabou voltando pra casa só no outro dia. Então, pra dizer em casa que ela, tipo, não dizer que ela tinha saído com o menino e tal, ela disse não, que alguém tinha colocado alguma coisa na bebida. E aí fizeram os testes e não tinha nada.
Não estava. Então foi uma forma que o menino não precisou responder nesse caso. São situações parecidas, mas com desfechos diferentes. Então, para que tanto os meninos quanto as meninas pensem nessa questão também. Mas o principal ponto de consumo são a questão das festas que acontecem nas casas ou festinhas já de 15 anos, que eles são convidados e que para se socializar, para se sentirem pertencentes ao grupo, se o colega toma, eu vou tomar um pouquinho também. É verdade. Infelizmente a questão da socialização, ela eu acho que é a grande responsável, viu, Aline? Pelo consumo dessa bebida alcoólica, e não só da bebida alcoólica, que é uma droga lícita, mas também das drogas ilícitas, né? É pelo fato de você estar numa roda de amigos, e aí os seus amigos fazem um consumo e dizem, olha, ou você faz, ou você está fora do grupo, ou você é uma... Eu lembro muito bem, na nossa idade, principalmente da juventude, quando éramos adolescentes, que a gente isolava as pessoas que faziam consumo de qualquer tipo de droga, nós isolávamos aquela pessoa. Ele era o excluído. E hoje a sensação que eu tenho observando de fora é que o excluído é aquela pessoa que não faz o uso. Houve uma inversão muito grande na questão da questão moral das pessoas, onde se inverteu muito isso, né? Hoje parece que você andar e fazer as coisas corretas é o errado, quando não. Quando nós temos que bater na tecla que fazer a coisa certa é certo sempre. Acho que é o grande desafio de botar na cabeça das pessoas é isso, né? Exatamente, de que eles são responsáveis pelas escolhas deles, né? E ao mesmo tempo que a gente pede sempre para que eles estejam atentos aos posicionamentos dos pais, né? Porque vai chegar uma certa idade, e hoje eu já tenho 27 anos, eu posso já em algum momento lembrar que quando eu bati o pé, assim, nunca fiz consumo de bebida, nem cigarro, nem alguma outra droga, mas eu lembrava que a mãe xingava muito e não deixava nós nem ir para as festas, porque com medo, né? Então, na época a gente batia o pé, porque todo mundo vai e eu não vou. E aquela briga de sempre, hoje, assim, passa os anos e a gente agradece os nossos pais por terem tratado a gente dessa forma, né? Então a gente coloca isso e tenta representar isso para esses jovens, né? Por mais que se tenha vontade ou que se queira comparar com outras pessoas, cada um tem o seu perfil, cada um tem que ter consciência do seu corpo, até dos seus limites, também por mais que estejam na busca pelos seus valores, pelo seu grupo, né, que eles tenham esse entendimento já e que busquem a internet como meio de informação. Olha, Aline, nós temos um ouvinte que ligou aqui, ele é morador da Avenida Leste, te parabenizando por fazer parte desse projeto, parabenizando o projeto que trata da questão do alcoolismo com os adolescentes, né? O projeto Bebida Lazer com Responsabilidade, e ele faz um relato, ele diz que apoia muito o projeto e lembra que na Avenida Leste, pelo menos reclama, do alto consumo de bebidas alcoólicas pelos adolescentes. Ele destaca principalmente no final de semana, ele é morador do centro administrativo, que na Avenida Leste, muitos adolescentes jovens fazem o consumo da bebida alcoólica na avenida, né? Sim. Então é um problema do município também, né? É um problema sim do município, inclusive se a gente for lembrar, inclusive na época que fui secretária foi quando começou isso um pouquinho, ano passado, se eu não me engano, no início do ano que iniciou o uso desses espaços públicos. Eu de igual forma já vim em algum momento aqui e falei sobre o assunto. Eu não sou contra de que o jovem ele use desses espaços, só que acho que nesse momento a gente precisa buscar parcerias. E aí, com o Conselho da Juventude, né, hoje, não sei te relatar quem é o presidente, mas a gente já se colocou, já conversou com o próprio secretário Brentano, que eu acho da importância do próprio jovem ir conversar com o próprio jovem, de fazer uma parceria com o Conselho Tutelar, e se a gente não consegue fazer blitz junto com a Brigada Militar da Balada Segura, que a gente até inclusive está esperando vir material para a gente poder atuar num final de semana, numa sexta, num sábado, num domingo, à noite, né, para conversar com esses adolescentes também, com esses jovens que são menores de 18 anos e estão fazendo o uso do consumo do álcool, né, e daqui um pouco de outras drogas. Então, a intenção do projeto é essa também, não ficar só na questão do ambiente escolar, mas a gente ir de encontro com eles, conversar. Porque eu sou contra qualquer tipo de
ação extremista. Simplesmente vamos lá, vamos pintar que ninguém mais use esse espaço, ninguém mais use, né, o espaço do... Até na questão de ser uma via pública, o direito constitucional, que nos é garantido na Constituição Brasileira de 88, nos dá o livre acesso a qualquer lugar, o direito de ir e vir. Então você pode fazer o uso de qualquer lugar, tanto no município, quanto no estado, quanto no país, sendo ele não privado, né? Se ele é público, você tem o direito de estar lá. Agora, o que nós estamos falando é do consumo de bebida alcoólica para menores, né? Isso sim é um crime, né? Isso é um crime, o consumo da bebida alcoólica por esses menores. E quem dá a bebida também, né? Responde por isso. Principalmente quem fornece a bebida para esses jovens vai responder. É óbvio que a gente sabe que esses jovens, eles usam de artimanhas, né? Por exemplo, eles pedem para que uma pessoa de maior faça a compra desse produto. Então a pessoa de maior vai lá, compra o produto e logo após sair do estabelecimento comercial fornece a bebida alcoólica para esse jovem. Agora é importante saber que essa pessoa que comprou, ela é responsável a partir do momento que ela cede a bebida alcoólica para esse jovem. Exatamente. Aline, então, até parabenizo esse ouvinte que entrou em contato, porque também é uma preocupação nossa, e exatamente como eu disse, não adianta a gente só ficar também dentro da sala de aula. Claro que a gente vai atingir um público muito grande desses menores, né, mas que a gente realmente também tem que estar na rua indo de encontro a esses jovens que estão ali, que estão fazendo esse tipo de consumo de qualquer tipo de droga. Aline, eu vou agradecer a sua participação, já são 27:09, eu sei que a gente teria assunto para muito tempo, né, Aline, para conversar bastante, mas você sempre é muito prestativa com a gente aqui da Rádio Tirol, agradecemos mais uma vez a sua participação, fica o convite para mais vezes, eu tenho certeza que ao longo do ano, ainda se restinho do final de ano, afinal de contas já estamos no dia 2 de outubro, nós teremos ainda muitos assuntos para debater. Obrigado mais uma vez, Aline, e fica o convite para a próxima oportunidade. Sim. Agradeço muito, agradeço a Escola Gomes Freire e as outras escolas que estão abrindo as portas para nós entrarmos com o projeto, porque muitas vezes a gente tem vontade, só que nem todas as vias se abrem para a gente conseguir fazer o acesso e levar esse tipo de informação. Agradecer a Duda e o Marlon, que desde o início também buscaram esse tipo de informação e formação para que a gente traga dados precisos, né, que façam a diferença na vida desses jovens, e principalmente a Rádio Tirol, que sempre abre as portas para nós, para a gente estar divulgando, porque não adianta a gente só fazer e também não estar divulgando, para que a gente leve a muitos cantos. Em outras experiências que a gente já apresentou aqui, aí se abriu o leque para vários outros lugares em outros projetos. Então agradeço muito novamente esse espaço, bom dia a todos e boa semana.